Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Durante esse mês, nós vamos começar a estudar uma parte da matemática chamada álgebra. A álgebra é a parte da matemática em que nós utilizamos letras para representar números ou valores desconhecidos. Então, nós temos que saber como que se processa a utilização dessas letras que nós vamos ter que enxergá-las como números desconhecidos. E sendo essas letras representando números desconhecidos, teremos que saber fazer cálculos com elas. Então, o intuito dessas aulas, dessa matéria, é você aprender a trabalhar com essa linguagem, que é a linguagem das letras, que no caso representam números. Vamos iniciar falando de expressões algébricas. Para entender o que são expressões algébricas, vamos iniciar observando essa introdução aqui, olha. Podemos representar matematicamente algumas expressões dadas em linguagem usual. Observe. Essa linguagem aqui que você já sabe que você usa no dia a dia, né? Olha, quando eu falo o dobro de 5. Quando se fala o dobro de 5, como seria a conta que você faria para encontrar o dobro de 5? A conta seria essa, você pegaria o 2, multiplicaria por 5, 2 vezes 5, né? Aí a linguagem matemática seria a linguagem usando símbolos. Você pega o símbolo do 2, o símbolo de vezes e o símbolo do 5. Essa seria a linguagem matemática, a linguagem usando símbolos, onde eu tenho uma escrita com palavras, traduzir para símbolos, tá vendo? Olha, o triplo de 8. Passando para a linguagem matemática, seria como eu faria a conta para achar o triplo de 8? Seria 3 vezes 8, tá vendo? Aqui nem preciso preocupar com o resultado. Eu tenho que me preocupar em traduzir o que está escrito aqui para símbolos, tá vendo? Olha. Agora outra frase aqui, ó. 4 mais 6. Qual seria a conta que eu usaria para representar essa expressão? Seria o 4 mais o 6, tá vendo? Olha. 9 menos 2, seria o 9 menos o 2, no caso, simbolicamente. Então, a linguagem matemática preocupa na escrita e não necessariamente no resultado da conta. Ok? Agora, também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos por uma letra qualquer. Por exemplo, a frase, o triplo de um número. Aqui eu não sei que número é esse, mas eu sei como que eu faria a conta. Pensa, se eu quero o triplo de um número, eu pegaria esse número, multiplicaria ele por 3, tá certo? No caso, essa expressão ela pode ser representada em linguagem matemática. Como seria essa linguagem? Esse número desconhecido eu vou representar por uma letra. No caso, vou usar o x aqui. Como ele quer o triplo, eu pegaria o x vezes 3, certo? Então, esse pontinho de vezes significa multiplicação. Agora, esse mesmo 3 vezes o número, 3 vezes o x no caso, eu posso escrever como 3x sem pontinho, tá certo? Então, essa expressão aqui, com pontinho e sem pontinho, é a mesma, são equivalentes, é a mesma coisa, tá certo? Nesse caso, usamos a letra para representar esse número aqui que está desconhecido. Como eu disse, o objetivo aqui não é pensar no resultado, mas pensar em como que eu faria a conta, tá certo? A partir dessa situação, nós podemos então definir o que é uma expressão algébrica. As expressões em que aparecem letras no lugar de números são chamadas expressões algébricas. Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis. Como eu usei a letra para representar um número desconhecido, que usei no caso o x, essa letra ela recebe o nome de variável. Por que variável? Porque ela pode variar. Se ele é desconhecido, se esse número valer, por exemplo, 2, o triplo seria 3 vezes 2. Se esse número valer 7, o triplo seria 3 vezes 7. Se esse número valer 10, o triplo seria 3 vezes 10, tá vendo? Então ele pode variar de valor dependendo da situação do problema no momento, certo? Agora, a partir desse exemplo aqui, eu vou passar mais alguns exemplos em que nós vamos usar letras para representar números. Olha, observe outros exemplos de uso de variáveis em expressões algébricas. Agora tem que saber sempre quando falar de variável, está falando de letras. Outra coisa, quando se vai usar letras, adotou-se o uso das letras, das últimas letras do alfabeto.
Então, por isso que usa-se muito o X, o Y e o Z, que são as letras que estão no final do alfabeto. Agora vamos ver aqui, ó. Agora é uma situação parecida com a tabela anterior, só que agora eu vou falar de números desconhecidos. Eu quero saber o dobro de um número. Se eu não sei o número, chamo de x. O dobro não é 2 vezes? Então seria 2 vezes x, ou 2x. O pontinho de vezes ele some aqui. Quando tem 2x é a mesma coisa que 2 vezes x, tá bom? A metade de um número. Eu não sei que número é esse, mas eu sei que a metade é dividir por 2. Então eu vou fazer x dividido por 2 na forma de fração. Poderia ser assim? Poderia também. Mas a gente usa mais a forma de fração, x dividido por 2. Um número mais 5. Não sei que número é esse, então vou dizer x. Vai ser x mais 5 aqui, ó. X mais 5. Como eu disse, eu não tenho que me preocupar com resultados. Tenho que me preocupar em transformar as palavras em símbolos matemáticos. O triplo de um número menos 6. O número não sei vai ser x. O triplo vai ser 3 vezes x ou 3x menos 6. Aqui, ó, 3x menos 6. Agora a soma de dois números. Como agora eu falo de dois números, eu tenho que pensar em dois números desconhecidos. Se são dois números desconhecidos, vou ter que usar duas letras diferentes. Então eu vou recorrer para o y. Então por isso ficou x mais y, tá ok? Agora, o que seria o valor numérico de expressões algébricas? Como nós vimos, a letra ela é variável, ela varia. Ela pode valer 5 num exercício, pode valer 7 no outro. Então, ela pode variar de acordo com a situação. O que seria o valor numérico de uma expressão algébrica? Seria isso aqui, olha. Quando substituímos cada variável de uma expressão algébrica por um número e efetuamos os cálculos, obtemos o valor numérico da expressão. Vamos ver um exemplo, olha. Determine o valor numérico da expressão x² menos 8x mais 21 para x igual a 3. O x aqui é variável, né? Eu não sei o valor dele. Mas quando se quer o valor numérico, o exercício vai dizer para você quanto é que ele quer que essa letra fique valendo. Olha. Nesse caso aqui, ele quer que o x vale 3, tá vendo? Para x igual a 3. O que eu tenho que fazer então? Tem que trocar esse x por 3, tanto aqui quanto aqui. Olha como vai ficar. Vou pôr igualdade aqui. X², vou repetir essa expressão, x² menos 8x significa que é 8 vezes x, como nós vimos, né? 8x eu vou pôr o pontinho aqui, 8 vezes x mais 21. Eu vou agora, no lugar do x, eu vou trocar por 3, como foi falado aqui, ó. Então, em vez de ficar x², fica 3², menos 8 vezes, em vez de ficar 8 vezes x, vai ficar 8 vezes 3, mais 21. Tá vendo, olha? Quando eu substituir o x por 3, ela deixou de ser uma expressão algébrica, que não tem letra mais. Ela virou uma expressão numérica. Se é uma expressão numérica, ela tem um valor numérico. Então, eu vou resolver essa expressão para achar o valor numérico dela. Aí eu vou usar aquelas regras de expressões numéricas. Primeiro calculo a potência, né? 3² é 3 vezes 3, 9. Menos a multiplicação aqui eu posso fazer, porque não tem potência aqui. Olha, 8 vezes 3 dá 24. Mais 21, certo? Agora eu faço 9 menos 24, dá menos 15, né? Menos 15 mais 21, menos 15 mais 21 dá mais 6. Então, o valor numérico dessa expressão aqui, quando x igual a 3, é mais 6. Tá certo? Agora tentem fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. E qualquer dúvida pode entrar em contato. Bons estudos, até mais.